Olá, confira as notícias que foram destaque esta semana na Ordem dos Advogados do Brasil. OAB realiza ato pelo direito de defesa e advocacia criminal. Conselho Pleno da OAB cria comissão especial que vai elaborar propostas de reforma política. Comissão Nacional de Direitos Humanos apresenta manual prático para a atuação na área. Cláudio Lamáquia participa de posse da nova presidente do STJ. Entra em vigor o novo Código de Ética e Disciplina da OAB. OAB e INSS fecham parceria para atendimento especial à advocacia. Presidente da OAB fala sobre recursos para a saúde em congresso sobre o tema. Eu sou Potira Lima e começa agora o programa OAB Nacional. Esta semana, o Conselho Federal da OAB realizou o ato em defesa da advocacia criminal e do direito de defesa, no último dia 31 de agosto. O tema é de grande relevância para a advocacia, pois a classe vem enfrentando diversas dificuldades, como ser criminalizada por defender quem está sendo acusado por um crime. E os absurdos vão além, com a violação de escritórios autorizada pela Justiça para buscar provas de acusação contra réus. O evento foi uma resposta da OAB para mostrar que a advocacia não vai se render diante da ilegalidade. A diretoria do Conselho da Ordem, conselheiros federais, presidentes de seccionais, advogados e advogadas de todos os estados brasileiros estavam juntos com o mesmo objetivo: lutar pela advocacia e o direito de defesa. O ato quer mostrar à sociedade a importância do direito de defesa garantido pela Constituição e das prerrogativas dos advogados. Este é o momento que nós temos para buscarmos a organização de um movimento que ele seja nacional, orquestrado por toda a advocacia brasileira, para demonstrar à sociedade a importância do direito de defesa, a importância das prerrogativas da advocacia que constam na Lei 8.906. O presidente enfatizou que a sociedade precisa debater o tema, entendendo o processo do trabalho legal dos profissionais da advocacia e o direito de defesa, para que se possa ter, efetivamente, um Estado democrático de direito. Nós estamos hoje vendo, em diversos momentos, a busca por soluções simplistas que acabam criminalizando a atividade profissional do advogado e, por via de consequência, a própria advocacia. É momento de nós debatermos com inteligência, demonstrando sim qual é o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil com o combate à corrupção, com o combate à impunidade. Para o representante do Colégio de Presidentes de Seccionais da OAB e presidente da seccional capixaba, Homero Mafra, o ato demonstra quão difícil é o momento atual do Brasil. Nem na época da ditadura militar foi necessário um ato em defesa da advocacia criminal. A advocacia não vai fugir do embate ideológico com essas forças do atraso, com as forças do autoritarismo travestido de combatentes da Constituição. Não são combatentes da corrupção, combatem a essência do Estado democrático. E esse ato não é um ato em defesa da advocacia criminal, é um ato em defesa da cidadania brasileira. Porque quando se atinge a advocacia, se atinge a cidadania. O presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros, Técio Lins e Silva, que também compôs a mesa de honra da abertura, classificou o ato não apenas em defesa da advocacia criminal, mas em defesa da advocacia brasileira, das prerrogativas do advogado, outorgado pela Constituição em defesa do cidadão, e ressaltou que os advogados criminalistas são mais sensíveis aos agravos cometidos contra a cidadania. Esse ato, meus companheiros, ele reúne os advogados, enfim, muitos advogados criminais do Brasil inteiro. Estão aqui e eu encontrei advogados de vários estados que vieram de longe e vieram movidos por essa chama que é o nosso ideal de defesa da liberdade.
Encerrando a abertura do ato, o presidente da Comissão Especial de Garantia do Direito de Defesa da OAB, Juliano Breda, se disse honrado em estar nessa importante comissão. A idealização do ato, convocando toda a advocacia criminal do país para vir ao Conselho Federal e unir-se nessa eterna busca na maior valorização e respeito a toda classe, dá início ao trabalho da comissão. Seguiremos invariavelmente a nossa missão de lutar pela preservação da Constituição da República, pelo respeito aos direitos humanos e pela consolidação das garantias fundamentais, com atenção máxima ao direito de defesa, pedra de toque do Estado de Direito e de um processo penal que se pretenda civilizado. Que esse seja o primeiro de muitos atos em defesa da advocacia criminal e da garantia do direito de defesa do Conselho Federal. Durante a realização do ato em defesa da advocacia criminal e do direito de defesa, diversos assuntos foram discutidos sobre essa temática. Por isso, ao longo do mês de setembro, nós vamos apresentar matérias especiais sobre esses debates e mostrar como a advocacia tem se posicionado para garantir o respeito à classe. Hoje nós vamos ver uma matéria sobre ética e dignidade no exercício da advocacia criminal, um dos primeiros temas do evento. Confira. Os advogados Maurício Campos, Alexandre Vanderlich e Raimundo Palmeira foram os palestrantes do primeiro painel do ato. O doutor Maurício Campos destacou como a visão da sociedade, em tão curto tempo, deixou de ver a ação do advogado como heróica para uma ação bandida. Para o jurista, essa visão foi modificada com a popularização do Instituto da Delação Premiada, um dos mais festejados e eficientes instrumentos para a apuração de crimes. Parece que compreendo que o Instituto da Delação Premiada, na sua própria essência, porquanto a delação enquanto atitude, constitui em si algo que sugere uma pequena deslealdade, algo que sugere alguém que rompe obstáculos éticos e morais e busca a obtenção de vantagens. O advogado criminalista Alexandre Vanderlich, do Rio Grande do Sul, traçou um contexto histórico da advocacia criminal que, em 1988, se consolidava como uma advocacia da liberdade e hoje sofre com um novo contexto social. Segundo Alexandre, a alternativa para se falar em dignidade do exercício da advocacia criminal passa pelo processo penal. Não há como se ter dignidade no processo penal se nós estivermos literalmente com os nossos clientes de joelhos ante ao Ministério Público e à Força-Tarefa. Não há nenhuma hipótese de dignidade profissional se nós não criarmos vetores e mecanismos e criarmos espaços mínimos de defesa nos acordos de colaboração premiada. O doutor Raimundo Palmeira fechou o painel da manhã. Para ele, a perseguição que existe hoje não é apenas com a advocacia criminal, é contra toda a advocacia, que precisa estar unida para lutar pelo respeito ao exercício da profissão que cobra a aplicação da lei. Na questão ética, hoje, como nós nos posicionamos quando a situação dominante atual trocou o velho pau de arara do delegado de polícia, dos doicodes da vida, pela delação premiada? Já não existe investigação, já não existe o processo de levantamento de elementos sensíveis do crime para que se descubra se efetivamente houve crime e quem sejam seus autores ou partícipes, porque basta prender alguém que vai delatar alguém. E na próxima semana nós vamos apresentar reportagens sobre a estigmatização da advocacia criminal e medidas contra a corrupção, temas debatidos durante o encontro. Não perca! E no próximo bloco, Conselho Pleno da OAB cria comissão especial que vai elaborar propostas de reforma política. Nós voltamos em instantes. O
Conselho Pleno da OAB Nacional se reuniu na última terça-feira, 30 de agosto. E dentre as muitas resoluções administrativas e institucionais tomadas durante o encontro, nós vamos destacar 3 importantes decisões nesta edição do programa OAB Nacional, que foram a criação de uma comissão especial sobre reforma política, a mudança de nomenclatura da Conferência Nacional para contemplar as mulheres advogadas e uma ADIM contra a lei que restringe prerrogativas de advogados em processos tributários. Veja na reportagem. A decisão de seguir o relator, conselheiro federal Luciano Rodrigues dos Santos, e aprovar a mudança do nome da Conferência Nacional para contemplar mulheres advogadas foi aplaudida no Pleno. A modificação altera o artigo 145 do Regulamento Geral da OAB para mudar o nome da Conferência Nacional dos Advogados, que a partir de agora será a Conferência Nacional da Advocacia. Para o relator, a mudança corrige uma discriminação com as mulheres advogadas. Nesse sentido, a alteração da denominação Conferência Nacional dos Advogados para Conferência Nacional da Advocacia Brasileira é medida que está em plena consonância com a postura até então adotada pelo Conselho na defesa da mulher advogada. Assim, como forma de melhor refletir a relevância do evento e, sobretudo, como forma de dissipar qualquer indício de discriminação de gênero, a alteração da denominação do evento para a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira é medida de extrema importância. Para a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, a decisão é um reconhecimento. É uma questão de respeito mesmo à força da mulher advogada em todo o país. Inclusive é uma força jovem, porque as estatísticas mostram que até a faixa etária de 25 anos de idade, as mulheres já ocupam 52%, as mulheres advogadas já ocupam 52% nessa estatística. A nossa Conferência Nacional da Advocacia, chegando com esse nome, ela atinge inclusive essa jovem advocacia. Mas é importante darmos um passo no sentido de defendermos a igualdade de gênero. Isso é extremamente saudável para a nossa instituição nesse momento. A defesa das prerrogativas também foi tema de deliberação durante a reunião do Conselho Pleno. A OAB vai ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade contra artigo da Lei Federal 9.250 de 95, que restringe as prerrogativas profissionais dos advogados. A instituição também vai agir contra portarias que limitam a atuação profissional. O relator do tema foi o conselheiro federal Chico Couto, que enumerou as necessidades de mudança. Portanto, para assegurar o direito dos advogados o acesso, vista e retiradas em carga dos autos e processos administrativos em andamentos ou findos pelos prazos legais, independentes da procuração e dos documentos pessoais do constituinte ou contribuinte estarem autenticados, bem como sem a necessidade do prévio agendamento, desde que os requerimentos sejam formulados durante o expediente. Propomos a adoção de medidas judicial em sede de controle concentrado de constitucionalidade contra o artigo 38 e seguintes da Lei Federal 9.250 de 95 e, por arrastamento da portaria da Receita Federal do Brasil, número 1808 de 2013. A OAB também está atenta à necessidade de mudanças no sistema político e, por isso, durante a reunião do Conselho Pleno, decidiu criar uma comissão especial para tratar do tema. Entendemos que seja absolutamente necessário, até mesmo para que se possa recolher o sentimento deste plenário, o sentimento da advocacia brasileira e também um estudo extenso sobre todas as deliberações que já tivemos aqui no âmbito do Conselho Federal sobre proposições de reforma política, para que não haja nenhuma contradição nas nossas posições do Conselho Federal. Nós estamos criando uma comissão que terá prazo definido para este trabalho. A comissão especial será presidida pelo conselheiro federal Pedro Henrique Braga Reinaldo Alves, de Pernambuco. O trabalho da comissão tem previsão de durar 60 dias. O grupo analisará os projetos já em tramitação no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. A ideia é que se possa sistematizar esse trabalho, não é, relator Pedro Henrique, para que possamos, num curtíssimo espaço de tempo, trazermos esse tema já com as sugestões e com a ampliação desse debate para apreciação do Conselho Federal da OAB.
Ao todo, foram analisados e discutidos 8 processos de temas diversos na reunião do Conselho Pleno nesse encontro do mês de agosto. A próxima reunião está marcada para o dia 20 de setembro. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, foi empossada como presidente da Corte no último dia 1º. O presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia, participou da solenidade. Em seu discurso, Lamáquia destacou a ampla vivência jurídica da ministra Laurita Vaz, agora presidente do STJ, e do ministro Humberto Martins, vice-presidente da Corte, e falou de suas características de atuação. Ambos encaixam-se no modelo de judiciário contemporâneo, mais próximo e mais presente à sociedade. O presidente da OAB ressaltou o texto constitucional que determina a advocacia como indispensável para a administração da justiça. Não é casual ou meramente protocolar que nas posses dos tribunais superiores seja reservado um espaço para a manifestação da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Sendo a advocacia, nos termos da Constituição Federal, indispensável à administração da justiça, é natural esta participação, que tem o peso simbólico de vocalizar a sociedade civil. Não há justiça fora da lei. Não há justiça sem a ampla defesa, sabemos todos nós. Exatamente por esta razão, porque tem de se submeter a um processo com espaço para a defesa e o contraditório, é que não há justiça sumária. Desde a sua origem, há 86 anos, a Ordem dos Advogados do Brasil pautou sua conduta na defesa de alguns princípios, dos quais jamais se afastou. Fosse qual fosse a circunstância política do país. Um desses princípios é o da ética na política. E não apenas na política, na vida pública. Outro postulado é o da defesa intransigente da democracia, da liberdade de expressão, do postulado da lei. Numa palavra, do próprio Estado democrático de direito. Os mais de 50 mil advogados e advogadas inscritos na seccional do DF agora contam com um novo plenário. O novo espaço vai trazer mais conforto e qualidade no trabalho, além de atender às demandas administrativas e institucionais. O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, e outros integrantes da diretoria, como o vice-presidente Luiz Cláudio da Silva Chaves e o secretário-geral adjunto Ibanez Rocha, participaram da inauguração. A nova estrutura tem 113 lugares, divididos em 10 para a diretoria, 91 para conselheiros seccionais e 12 de apoio. Tudo pensado e feito para garantir qualidade no desenvolvimento dos trabalhos e com o menor orçamento possível. Este prédio de nossa seccional é de 1981. Então é um prédio que vai para 35 anos de idade. Quando ele foi inaugurado, o OAB do Distrito Federal tinha 2.600 advogados e, como dito, hoje temos mais de 50 mil. Então, aqui funcionava o mezanino da ordem e nós tivemos que obrigatoriamente destinar para cá, para esta obra, recursos da seccional. Mas estamos atentos, temos feito uma obra enxuta, racionalizando os nossos gastos e pretendemos e contaremos com o FIDA, com o sistema do Conselho Federal da Ordem, para nos ajudar neste crescimento e neste bom trato dos anseios da advocacia do Distrito Federal. A convite da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR, a OAB Nacional reuniu-se na última quinta-feira, 1º de setembro, com representantes da entidade e das principais operadoras de voos no Brasil. A reunião aconteceu dias após a ordem assumir sua posição contrária a uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, que coloca o consumidor em uma relação de desvantagem em relação às companhias aéreas, envolvendo a alteração de volume e preço das franquias de bagagens. Uma reunião futura será marcada, também a pedido das empresas, para que apresentem à OAB planilhas, documentos e balanços relativos às franquias. O diretor-tesoureiro nacional da OAB, Antônio Neildo Ferreira, acompanhado do Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB, Charles Dias, e do Conselheiro Federal Bernardino Neto, reuniram-se com o desembargador federal do Tribunal Regional da Primeira Região no último dia 31 para ratificar o pedido conjunto da Ordem e da Seccional de Roraima para concessão de habeas corpus preventivo a uma advogada do Estado. Ela foi acusada de promover irregularidades em uma licitação
decisão a partir da emissão de um parecer. A ordem entende que a advogada não cometeu crime algum, pois no exercício de seu cargo emitiu parecer jurídico em processo de procedimento licitatório. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou da reunião do Conselho Gestor do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, FIDA. Durante o encontro, Lamáquia destacou que o FIDA poderá ajudar nos projetos de modernização de todas as seccionais da ordem e ainda na integração do sistema OAB. Na reunião, foi aprovado um auxílio financeiro de mais de R$1 milhão que serão destinados às caixas de assistências do Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Essa semana, a OAB e o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, se reuniram para tratar de um assunto que diz respeito à cidadania e à advocacia. O resultado foi positivo para a defesa das prerrogativas de advogados e advogadas. Confira nos detalhes da matéria. O presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, acompanhado de presidentes de diversas seccionais e do presidente nacional da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, Chico Couto, esteve com o procurador-chefe do INSS, Alessandro Stefanuto, para tratar sobre recorrentes reivindicações da advocacia brasileira quanto ao atendimento de demandas nas agências do INSS. A negativa de atendimento prioritário e o excesso de burocracia documental são algumas das reclamações apresentadas pela advocacia. Hoje se tem um número de indeferimentos altíssimo nas agências. Então, o advogado, na falta da defensoria pública, acaba fazendo um papel de defensoria pública, acaba resgatando e trazendo esses benefícios de volta para a sociedade. Com o diálogo estabelecido entre a OAB e o INSS, uma agenda conjunta foi criada para viabilizar formas de atendimento informatizado e digital aos advogados previdenciários, em um sistema que priorize as demandas em detrimento da apresentação repetitiva de documentos, marcação de sucessivas audiências e enfrentamento de longas filas. Facilitando a vida do advogado previdenciário nas agências do INSS, ele acaba fomentando o resgate da cidadania, o papel do advogado previdenciário, né, no percebimento desses benefícios. Então, hoje, fizemos uma reunião histórica. Hoje, a gente caminha no sentido de informatizar, virtualizar todo o processo administrativo dentro do INSS. Então, o advogado ele poderá, de dentro do seu escritório, buscar informações sobre o segurado. Criaremos agências dentro das OABs, das seccionais, agências do INSS para buscar informações sobre aquele segurado e facilitar a vida do advogado, bem como facilitando a vida do segurado. A reunião foi considerada de grande valia, tanto pela Ordem como para o INSS, que buscam juntos soluções na resolução dos problemas. Mas nós sabemos que o advogado tem uma atividade intensa, não só junto ao INSS, mas junto ao Poder Judiciário, junto a outros tipos de trabalho. Então, o que nós pensamos é que qualquer ferramenta que possa ser implementada, possa vir a ser desenvolvida e que facilite o trabalho do advogado representando o segurado do INSS, isso agregaria muito valor ao advogado. Ou seja, se a gente conseguir, de alguma forma, diminuir a necessidade do advogado e as agências do INSS para que ele possa ter mais tempo para as outras atividades dele de trabalho, isso seria bom para o INSS, porque quer queira, quer não, é um serviço a menos que você teria que fazer presencialmente, seria bom para o advogado, porque também teria tempo para as suas outras atividades, e seria bom para o segurado. Para a advocacia, esse acordo representa o cumprimento das prerrogativas profissionais, já que quando comparece a uma agência do INSS, o advogado trata dos interesses do cidadão na condição de segurado. E no próximo bloco, Comissão Nacional de Direitos Humanos apresenta manual prático para a atuação na área. Nós voltamos já! A
semana também foi de muito trabalho para a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. O plano de ação para os próximos 3 anos foi apresentado pelo colegiado. O manual prático para a atuação foi a grande novidade apresentada. O colegiado, presidido pelo conselheiro federal Everaldo Patriota, de Alagoas, recebeu a diretoria da Ordem para apresentar o plano de ação dos próximos 3 anos. Ele falou sobre a importância de liderar uma comissão que exerce um papel essencial para a Ordem e destacou o comprometimento da equipe. Os membros todos da melhor qualidade. Eu talvez seja o menos indicado, mas tenho o papel de coordená-los, sou conselheiro federal, a comissão tem mais 2 conselheiros federais. E nessa manhã nós aprovamos o plano de ação para o triênio dessa comissão e tivemos a felicidade de receber hoje o presidente Cláudio Prats Lamáquia, o tesoureiro Oneildo, a conselheira Cléa Carpe, o coordenador do Colégio de Presidentes, o presidente Homero Mafra do Espírito Santo, todos comprometidos com o papel que essa comissão tem que desempenhar nessa quadra de tanto retrocesso, de tanta ameaça aos direitos humanos. Ainda durante o encontro, ele enumerou os desafios da atual gestão. Essa comissão terá a responsabilidade de, nos próximos 2 anos, implantarmos um sistema de defesa de direitos humanos da OAB. Esse sistema vai ser implantado com a institucionalização do manual de procedimentos para que qualquer pessoa, qualquer advogado que tem uma demanda de direitos humanos tenha um atendimento padrão, um atendimento uniforme no Rio Grande do Sul, em Rondônia, em Manaus. E depois disso, a par disso, nós estamos deliberando, além do atendimento às demandas, os processos que chegam, nós realizarmos missões, focarmos nos segmentos hoje mais vulneráveis, mais excluídos. Nós temos população de rua, nós temos a questão da criminalização das manifestações sociais, nós temos grandes desafios agora, ataques a direitos e garantias fundamentais. Tudo isso será demanda para a comissão nesses 2 anos e meio que nos aguarda. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, também falou sobre o importante trabalho da comissão e aproveitou o momento para elogiar a composição do colegiado e o manual prático para a atuação em direitos humanos. Parabéns aí por todo o trabalho de vocês, tá? E notadamente pelo manual prático para a atuação da Comissão de Direitos Humanos. O texto da cartilha que traz diretrizes para o manual ainda será apresentado para a diretoria da Ordem e ao Colégio de Presidentes de Seccionais. A destinação de mais recursos para a saúde pública é um tema constantemente defendido pela OAB, que esta semana debateu novamente o assunto com a participação do presidente do Conselho Federal, Cláudio Lamáquia, em um evento realizado pela Confederação das Misericórdias do Brasil. O 26º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, promovido pela Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas, buscou discutir a necessidade de melhorar o financiamento e o uso de recursos da saúde em benefício da população, garantindo sustentabilidade na saúde pública. O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, participou do evento no painel de Fórum Jurídico com uma palestra sobre o acesso à saúde como direito à dignidade da pessoa humana. Lamáquia começou seu discurso falando da importância de união de esforços por mais recursos na saúde e do comprometimento da OAB com o tema. O tema saúde, ele é um tema, para mim, especialmente muito caro. Eu acho que, seguramente, para todos nós que estamos aqui, mas eu tenho a compreensão exata, conselheiro Ronaldo, do que significa entidades como a OAB, como o Ministério Público, né, se irmanarem na luta pela defesa da saúde no Brasil. O presidente da Ordem também destacou a necessidade de investimento nas Santas Casas, que recebem grande demanda de atendimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. As Santas Casas e os hospitais filantrópicos, eles correspondem a mais de 50% de atendimento do SUS. E hoje estão numa situação dramática por todas as notícias que têm recebido. Cláudio Lamáquia lembrou ainda da audiência pública A Saúde na UTI, realizada pela OAB no início de agosto. A OAB organizou agora recentemente um grande evento, um grande encontro que nós nominamos A Saúde na UTI, na sede do Conselho Federal, conselheiro Ronaldo, que me trouxe muita alegria. Primeiro por ver que o chamamento feito pela Ordem surtiu efeito, teve eco, e nós tivemos lá mais de 70, e o Júlio me corrige se eu estiver errado, mais de 70 entidades
das áreas médicas, das diversas áreas médicas. O ministro da Saúde, todas as entidades representativas da área da medicina, num debate muito produtivo, num debate que nos deu, sim, a oportunidade, a condição de evoluirmos, inclusive, internamente na UAB, em alguns outros campos, mas na luta pela saúde. Lamarck encerrou sua participação no Congresso criticando a proposta de emenda à Constituição 241, de autoria do governo federal, que limita os gastos públicos por até 20 anos, vinculando-os à variação da inflação do ano anterior e com reflexos diretos na saúde pública. Nós vamos buscar uma interlocução com o presidente da República e vamos levar a ele esse problema e vamos levar a ele, de uma maneira oficial, o posicionamento da UAB absolutamente contrário à PEC 241 e a necessidade que nós vemos de que se possa criar, de fato, um grupo de trabalho que evolua nesse tema da saúde e que busque, sim, priorizar o investimento na área da saúde. O presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais e Entidades Filantrópicas, Edson Rogatti, destacou que, mesmo com toda a crise que o Brasil enfrenta, não há como abrir mão de recursos para a saúde. O que nós queremos é mais recursos para a saúde. Não podemos admitir que agora, nesse momento de dificuldade, de 12 milhões de desemprego, que os recursos da saúde diminuem. A saúde e educação é prioritária de qualquer governo. A gente sabe que o cobertor é curto, mas o governo ele tem que ter as prioridades. E a gente entende, nessa parceria com a OAB, aí, defender saúde e educação como prioridade do governo. O membro do Conselho Nacional de Justiça e supervisor do Fórum Nacional do Poder Judiciário para a Saúde, Arnaldo Sepian, também palestrou sobre o tema durante o Congresso. E na última quinta-feira, 1º de setembro, entrou em vigor novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia, norma que regulamenta as condutas da advocacia brasileira no exercício da profissão. Veja. O novo Código de Ética e Disciplina da Advocacia nasceu a partir de debates intensos e amplamente democráticos para a construção do texto final. Antes da publicação do novo código, o conteúdo passou pela apreciação das seccionais por meio de consultas públicas à advocacia, para que fossem sanadas dúvidas residuais acerca do texto. No plenário da OAB, a relatoria do processo ficou a cargo do ex-conselheiro federal Paulo Roberto de Gouveia Medina, de Minas Gerais, detentor da medalha Rui Barbosa. O produto final é um texto que reflete ampla participação da advocacia brasileira e seu conteúdo, instrumento norteador para que a advocacia haja dentro dos limites éticos e disciplinares que a sociedade espera da classe. O novo estatuto está disponível no site da OAB. E por hoje é só, nós ficamos por aqui, mas não se esqueça, visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Tem também o nosso site, oab.org.br. Para você, uma ótima semana e até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau!